Meus amores, vou agora pro terceiro sonho. Já soltei dois sonhos, vou agora pro terceiro. Vou soltar o terceiro sonho e vou. Meu Deus, cadê? Meus amores, glória a Deus. Pronto, já achei, meus. É o versículo 11. É Lucas 11. O sinal da vinda de Jesus. Mary, por que que tu prega sempre o sinal da vinda de... É o sinal do profeta Jona. Porque o sinal do profeta Jona foi justamente para aquele povo que Jesus pregava o evangelho, para aquela geração. E daquela geração, Jesus disse que ainda ia ter gente viva até na geração que ele ia vir. Vocês prestem atenção nesse detalhe. Um discípulo dele está na terra. E Jesus falou lá no livro de João, no último versículo, que ele ia ficar vivo até a vinda de Jesus. E mais uma coisa que vocês têm que prestar atenção, que ele disse que daquela geração ainda ia ter gente até a vinda de Jesus. Vocês prestem atenção nos detalhes. Mais uma coisa. Por que, Mary, que tu prega sempre o sinal do profeta Jonas? É como eu falei para vocês, porque o sinal do profeta Jonas, Jesus deu naquela geração. E o sinal que eu dou a vocês nessa geração que nós estamos vivendo, no período que nós estamos findando, para chegar o reinado de Jesus, o sinal que eu dou a vocês é Jesus. Vocês têm que se voltar ao arrependimento. Arrependimento de quê, Meire? De pecado. Consertar a vida da gente, deixar ela de acordo com a vontade de Jesus, se vocês quiserem ir para o céu. Se vocês não quiserem, vocês podem continuar na vida que vocês estão, no caminho que vocês estão, no caminho da porta larga. Mas se vocês não querem ir para o abismo, até falar a verdade. Então, se conserta os seus caminhos com Jesus. Eu vou também postar justamente esse versículo. Por quê? Por causa do sonho que eu tive. Jesus pregando o evangelho. Então, como Jesus está pregando o evangelho comigo, ele está me capacitando para me explicar as coisas bem direitinho a vocês, para não passar nada desapercebido. Bora lá pro sonho logo. Meus amores, vocês me desculpem. Ó, eu sonhei que eu estava numa casa. Tava eu, minha irmã e Jesus. A minha irmã, ela tava fazendo algo. Eu não tô lembrada o que a minha irmã tava fazendo, mas eu sei que ela tava fazendo algo. Eu e Jesus, nós tava pregando o evangelho. Eu tava pregando o evangelho aqui e Jesus pregando o evangelho aqui do meu lado. Por isso que eu sempre reservo esse lado para ele, justamente por causa desse sonho. Porque ele disse que ia estar o quê? Ele estava nesse sonho comigo, pregando o evangelho, igualmente ele estava com os discípulos, do mesmo jeito, as mesmas vestes. Então, assim, meus amores, aí eu estava pregando o evangelho mais Jesus. Nós passávamos um tempo, nós dois juntinhos pregando o evangelho. Mas garanto a vocês que não era um tempo muito grande, não, viu? Só que nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Quando nós terminávamos de pregar, nós dois parávamos, ele saía assim, ficava uns 3 metros distantes de mim, né? Ele saía do meu lado, ele estava do meu lado, ele saía do meu lado, ficava uns 3 metros distantes de mim, e eu via as vestes dele todinha. Aqui vinham, até embaixo, né? E aquele outro manto que ele cobre por cima. Homem maravilhoso, homem lindo. Eu amo que eu amo, Jesus. Então, assim, meus amores, e é porque, meus amores, quando eu falo assim, é porque eu me lembro dele, do jeito que ele tava. Aí, meus amores, eu não tem como eu não elogiar ele, né? Porque eu vi. Meus amores, é um homem tão maravilhoso, um homem tão simples, mas eu a amo. Então, assim, meus amores, aí, ó, ele se esquiava assim, como se fosse para pegar alguma coisa, ele sumia. Quando ele sumia, ele aparecia de novo. Aí, quando ele aparecia de novo, ele aparecia todo de branco. Homem lindo, maravilhoso, homem que eu amo. Então, assim, ele chegou para mim e disse assim, ele veio bem próximo de mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu fiz só assim, ó, e fiquei aguardando ele no sonho. Quando ele falou isso, ele sumiu. E eu fiquei aguardando ele no sonho, né? Esperando por ele. Aí eu me acordei. Aí deu logo a tristeza, né? Porque eu disse assim, vixe, eu me acordei. Por que eu não continuei esperando por ele? No sonho, quando eu me acordei, eu falei isso, né? Aí eu saí pro fundo do quintal. Quando eu cheguei no fundo do quintal, eu tive uma alegria medonha, porque Jesus colocou um arco-íris no céu para mim, confirmando que ele estava pregando o evangelho comigo. Aí, meus amores, meu coração se transborda de alegria.
um homem como Jesus, humilde, simples, amoroso. Meus amores, chega a me arrepio de falar nele. Então, meus amores, porque, meus amores, ele é tudo isso e ainda é mais. Ai, meus amores, eu entreguei pra vocês, né, o sonho. Eu me acordei. Então, entreguei pra você. Até o último detalhe, quando eu me acordei, eu entreguei pra você. Meus amores, agora, meus amores, Jesus estava com as vestes toda branca, mas não aquelas vestes de linho. Os detalhes que eu não entreguei a você, eu entreguei agora. Então, ainda vi as mãos dele, mão linda, maravilhosa. Eu ainda vou beijar essas mãos. Então, meus amores, o sinal é Lucas 11, o sinal do profeta Jonas. Vou ler aqui, ó. Olha o que Jesus falou, ó. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Você está vendo o que é que Jesus disse para aquela multidão? Do mesmo jeito eu digo para vocês. Vocês querem sinal. O sinal que vocês vão ter é Jesus. Ele aparecendo nas nuvens junto com os anjos. Esse é o sinal de Jesus. Entendeu, meus amores? E arrepende-te. Arrepende antes desse dia. Esse sinal, muitas pessoas vão colher no dia do arrebatamento. Esse sinal que eu estou falando com vocês, muitas pessoas vão colher no dia do arrebatamento. Muitas pessoas se prostrarão perante a Ele, muitas pessoas vão deixar de existir na terra. Porque a vinda de Jesus vai ser com arrebatamento. Vai ser com trombeta. Ó, vou ler aqui mais um, que é o 30, para encerrar. Que é justamente falando do que eu estou falando com vocês, ó. Portanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Você está vendo? Assim como Jonas foi o sinal para aquele povo quando Jesus estava, para essa geração o sinal é Jesus, para vocês. O sinal para a nossa geração, para esse povo, é Jesus. Jesus vai aparecer em cima das nuvens junto com os anjos. Bora lá, mais um. Agora eu vou para o versículo 39. E o Senhor lhe disse: agora vós e o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapinais e maldades. Você está vendo o que é que Jesus está dizendo? Que as pessoas hoje em dia elas estão repletas de quê? De maldade, o interior delas, não é o por fora, que por fora você não está vendo nada. É o interior delas. Jesus está falando de quê? Justamente dos pensamentos. Está cheio de quê? Maldade. É o versículo 39, maldade. Louco, que fez o exterior, não fez também o interior. Jesus já está dizendo que conhece vocês de dentro, de fora para dentro, de dentro para fora. Jesus conhece vocês dos pés à cabeça. Por isso que Jesus abre a boca e diz que o coração de vocês, o interior de vocês estão cheio de maldade. Então, por isso que eu falo para vocês, se não haver arrependimento, vocês não entram no céu do jeito que Jesus acabou de citar para vocês. Entendeu, meus amores? Continuando, só mais um. Ó, Jesus disse nesse versículo aqui, né, que de modo nenhum, maneira nenhuma, se vocês não for ao arrependimento, vocês não têm oportunidade com Jesus, de estar no reino do céu junto com ele. E só existe dois caminhos. Deixa eu ler para vocês aqui. Já achei. Glória a Deus. Por isso que eu falo com vocês, tem que ter arrependimento, tem que se voltar para Jesus. Vocês têm que não aceitar Jesus, está na hora de vocês aceitarem Jesus. Vocês têm que confessar Jesus com os lábios, com a boca, para vocês ter parte com Jesus, para ter parte no sacrifício de Jesus. Não aceitou Jesus, não tem parte com Jesus, não. Ainda vou postar esse versículo para vocês, ó. Mateus 7. Entrar, ó. A porta é estreita e a porta larga. É o título do versículo.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam por ela. Você está vendo o que é que Jesus acabou de dizer para vocês? Que vocês têm que se voltar ao arrependimento. Jesus já está dizendo, muitas pessoas caminham por esse caminho da perdição. Muitos são os que passam por ela. Vão andando no caminho da perdição e passam por essa porta. E essa porta é a porta do abismo. Eu estou sendo uma pessoa verdadeira. Mais uma coisa, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que encontra. Esse aqui é o caminho, meus amores, estreito é o caminho da salvação. É o caminho que as pessoas não podem fazer tudo o que quer, tudo o que gosta. Tem que ter o quê? Vocês têm que seguir Jesus. Vocês têm que ser imitadores de Jesus, mas imitar Jesus em todas as coisas, sem deixar uma de lado. Entendeu? Para poder vocês ter o quê? Do mesmo jeito que Jesus assim, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu irei. Então, se vocês imitar Jesus sem deixar nenhuma, vocês sabem para onde vocês vão. Se vocês não imitam Jesus, vocês não sabem nem de onde veio, nem sabem para onde vocês vão. Então, se meus amores, é muito sério o que eu tô falando para vocês agora. Porque tá falando o quê? Quando a gente sai dessa terra. Se você tá caminhando com Jesus, você sabe para onde você vai. Mas se você não tá caminhando, mas você tem que caminhar mesmo e fazer tudo que Jesus fez. Amar o seu próximo, ter compaixão daquelas pessoas. Meus amores, tudo que Jesus nos ensinou, nós temos que colocar em prática. Se nós não colocar, amar os nossos inimigos, perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, orar por elas, se nós não fizer essas coisas, essas mínimas coisas, estando caminhando com Jesus, a gente deixar de fazer elas, a gente não tem como entrar no céu para estar com Jesus, não. A gente tem que ser branco como o sangue de Jesus é justamente para nos limpar. As nossas vestes têm que estar brancas como lã. Tem que estar branca igualmente as vestes de Jesus. Se as tuas vestes estão sujas, é porque tu tá com falha com Jesus. Por isso que eu tô aqui na internet, converso com as pessoas bem direitinho. A gente não pode ter falha com o nosso Salvador. Um homem que nos deu uma oportunidade de quê? De reconciliação com o nosso Pai, o Deus de Israel. Jesus, o nosso Rei, nosso Salvador, ele nos deu uma oportunidade de um dia nós estar com quem? Com o nosso Pai pessoalmente, ver Ele, adorar Ele, amar Ele, dar o respeito que Ele merece. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Eli, o Deus de Eliseu, o Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Então, se esse é um homem maravilhoso, digno de receber o quê? A nossa redenção, a nossa rendição a Ele. Porque se nós se rende a Ele, nós se rende a Deus. Se nós não se rende a Jesus, nós não se rendemos a Deus, não. Muitas pessoas querem ser perdoadas dos pecados, mas não conseguem perdoar o seu irmão. Como é que tu não consegue perdoar os teus irmãos e tu quer que Deus perdoe tuas falhas, os teus pecados? Isso não existe. Primeiro, se tu quer ser perdoado, perdoa o teu irmão. Se tu quer se tu quer ser amado por Deus, ama o teu próximo. É isso que Jesus nos ensinou. E é isso que nós temos que fazer o quê? Colocar em prática. Ah, sem esquecer as outras. O que, Meiro? Que foi que Jesus nos ensinou? O ide de Jesus. Sair pregando o meu evangelho. Entendeu, meus amores? É isso que Jesus quer de nós. Meus amores, eu tá aqui do meu lado, eu a amo. Jesus, eu te amo, Jesus. Eu estou dizendo agora para ele. Meus amores, porque quando eu sinto a presença dele, é maravilhosa, é gloriosa, eu a amo. É ele e o meu pai. Eu não sei qual lado que o meu pai tá, né? Mas eu a amo. Pense assim, o meu pai é espírito, o Deus de Israel ele é espírito, mas um dia nós chegaremos junto dele. Para o quê? Para agradecer, para dar honra a ele. Então, porque ele merece, meu pai é santo de todas as formas. Então, se Jesus Cristo também, o nosso redentor. Por isso que o quê? Que ele foi, por isso que o nosso pai, né? Colocou ele à direita do meu pai. Por quê? Porque ele é um homem digno, um homem santo. Pense, por isso que eu chamo Jesus de homem, porque Jesus veio para a terra e ele foi um homem, mas um homem assim que tem todas as características de um homem verdadeiro, de um homem assim que, meus amores, falta palavra para falar dele. Meus amores, porque assim, em humildade, ninguém ganha dele.
Meus amores, porque Jesus, assim, e era ele e era o Pai, os dois juntos. Meus amores, por isso que eu digo, falta palavra para falar deles. Meus amores, Jesus e Deus, ainda Jesus ainda confirmou num versículo nas Santas Escrituras. Eu e o Pai somos um. Meus amores, quando ele falou isso, chega assim, chega me transborda. Meus amores, por quê? Porque a gente, Jesus também falou outra passagem nas Santas Escrituras, que os discípulos perguntaram para o quê? Mostra a nós o Pai, que nós acreditamos em Ti. Jesus disse assim, o tempo todo eu com vocês, vocês ainda não me conheceram. Meus amores, chega me deu uma dor. Parecia que eu estava lá na hora. Porque, meus amores, se Jesus falou isso, porque Jesus e o Pai e o Filho são, né? Quando o Espírito de Deus, quando Jesus foi batizado, com o Espírito de Deus baixou sobre ele, então, não era mais só Jesus, agora eram os dois. Por isso que eu digo, eu honro o outro, eu adoro um, adoro o outro. Por quê? Porque o meu Pai estava em Jesus. Eu tenho que ter reverência a Jesus, tenho que respeitar Jesus. O Espírito do meu Pai estava sobre ele. E assim mesmo, ele foi o quê? Um grande homem, um homem assim que maravilhoso. Tanto ele como o meu pai. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês e entrego para vocês. Fui.